Uma das primeiras coisas que nós vemos é ele falar, ó, tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Não sei se foi na semana passada que nós falamos isso, mas se foi, né, me permita dizer isso novamente. Algumas coisas, você vai ver semana passada, né, se assim eu disse, você vai lembrar. Algumas coisas nós combatemos, outras coisas nós resistimos, e de outras coisas nós fugimos. Vou repetir. Algumas coisas você vai ter que lutar. Amém? Outra coisa você vai ter que resistir. Para outras coisas você vai ter que resistir. Amém? E vão ter coisas que você vai ter que fugir. Existe no meio de nós, digo, na igreja hoje, né, vamos dizer, no determinismo evangélico, de que quem é homem de Deus não pode fugir de nada. Na verdade, nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é? Você se conhece? Sim. Então você vai ver o seguinte, tem coisas que você é fraco, e na maioria delas nós somos fracos. Amém? O pastor leu semana passada aquele texto que o próprio Paulo fala que quando somos fracos, aí é que somos fortes. O pastor trouxe uma outra tradução que traz até uma profundidade maior, quando ele fala, quando eu perco as minhas forças, melhor ainda, todas as minhas forças, aí que o poder do Senhor, mais ou menos assim, aí que o poder... Eu ganho a força de Cristo em mim. Então nós nos conhecemos, meu irmão. Você sabe, por mais que a gente tente ludibriar essa ideia, nós sabemos daquilo que somos fracos, amém? A própria palavra diz em Tiago que nós somos tentados naquilo que nos cobiça, naquilo que nos faz desejar, aquilo que nos atrai, amém? Então, nós somos atraídos por aquilo que é ligado diretamente a uma fraqueza nossa. Então, quando a palavra diz, ó, e tu, homem de Deus, foge dessas coisas, é claro que existe um contexto especial nessa palavra, mas eu quero dizer para vocês que existem algumas coisas na tua vida que você vai ter que fugir. E por se conhecer muito bem, existem coisas que você não vai poder chegar perto. Porque temos uma tendência ao declínio, à queda. E se você não quer cair, existem coisas que você vai ter que fugir. Amém? 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 Isso é para mim também, tá? Pastor, nós, na qualidade de pastores, não nos faz diferente em nenhum de vocês quanto à natureza humana. E por termos essa natureza, nós sabemos aquilo que nós podemos lutar, aquilo que nós temos que resistir e aquilo que nós temos que combater. Amém? Aquilo que nós temos que fugir, melhor dizendo. Então, a primeira palavra é fugir. Então, o próprio Espírito Santo de Deus e você também, conhecendo a sua natureza, é óbvio que existem coisas na tua vida, né? É uma mensagem que está sendo gravada para a internet, de repente até uma pessoa que vai ter oportunidade de ver esse vídeo. Tem pessoas que têm fraquezas, têm dificuldades, têm moléstias, que ela não pode ter contato com algumas coisas. Se de repente a tua fraqueza, e você como homem, né, não me preocupe em dizer isso, se a tua fraqueza é um celular, você não pode ter um celular na mão, que isso já te leva a pensamentos que te tiram vamos dizer, do foco, do auge da fé, da ligação com Deus. Você vai ter que fugir daquilo. Você de repente não pode ficar de madrugada acordado vendo a televisão, que isso vai te levar a ver programas que te tiram da presença de Deus. Você vai ter que fugir disso. Entendeu? Então a grande verdade é nós tratarmos com honestidade as nossas fraquezas. Mas pastor, eu sou nova criatura. Sim, você é nova criatura. E assim deverá se manter, assim como eu. Deveremos nos manter assim até o final, até o dia que Cristo vier nos buscar. Mas todos os dias, nós vemos a ação do velho homem tentando renascer, tentando se descrucificar. Quando Paulo fala, estou crucificado junto com Cristo, agora não mais sou eu que vivo, mas Cristo
vive em mim. Meu irmão, para que isso aconteça na tua vida todos os dias, é uma luta. O laço do passarinheiro. Exato. Meu irmão, é difícil, então tem coisas que você vai ter que fugir. Amém? Amém. Amém? Amém. Segunda coisa, né? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa antes de nós passarmos. O pastor quer falar alguma coisa? Eu acredito que essa questão do fugir é uma questão mesmo que, à medida que você está aí falando, eu acredito que na minha mente aqui, coisas passam. E eu acredito que se passa na minha, passa na mente de todos aqui. Né? Seja fugir de um assédio na questão do seu trabalho, alguém que chega lá e te propõe alguma coisa que é ilícita, que você olha e diz assim, pô, mas esse dinheiro é um dinheiro fácil, mas é um dinheiro fácil que é ilícito, mas te tenta. Te tenta, porque você pensa no dinheiro. A gente viu esses dias as malas com 51 milhões. Pô, na cabeça de quantos não pensa, meu Deus, achar uma mala, né? É a facilidade, mas que é um dinheiro que não é nosso. É verdade. Aquele dinheiro com certeza é um dinheiro do povo, é um dinheiro do governo, é um dinheiro que foi... Eu estou dizendo que o fugir, fora a questão de não participar de coisas ilícitas, a gente traz à memória também, seja fugir de um assédio moral, de um assédio sexual também. E de uma série de gama de coisas que de repente o pastor está falando e nós estamos entendendo, mas fingindo que não é com a gente. Fingindo que não é com a gente. Sei, vamos ser sinceros. Eu acredito que vocês ouviram isso e entenderam também da forma que eu entendi. Eu também entendo assim que, por exemplo, se digamos, eu vou exemplificar minha vida. Se eu tenho um ponto fraco, seja em que área for, evidentemente que eu vou procurar fugir justamente na área que eu sou fragilizado. Vamos dizer assim, por exemplo, no lance de prostituição, não é meu caso, mas se fosse, se as mulheres fizessem assim, não por boniteza, mas quisessem me dar uma atenção, eu estou vendo que o negócio está esquentando, o que é que eu vou fazer? Fugir. Vou sair da aparência, eu vou fugir. Porque eu estou sabendo, se eu investir, você termina caindo. E a impressão que dá é que eu fujo só hoje. E quando na verdade... Cada qual na sua sabedoria, que o inimigo ele não vai tentar a gente naquilo que não nos pega, que nem o laço do passarinheiro. Se o fraco do passarinho for comida, é claro que o seu pão vai ser comida. Agora, se o fraco do passarinho for o canto de uma fêmea, ele vai botar uma fêmea ali do lado do seu pão. E vou aproveitar essa tua fala, né, já que a gente abriu esse parênteses. Nós sabemos que o papel de Satanás é tentar, né? Mas vamos mudar essa palavra, ao invés de pensar em tentar como tentador, ele tenta. Tenta no sentido de tentativa também. A grande verdade, quando eu pego para dar esse exemplo lá na nossa igreja, lá no Encantado, eu gosto de falar o seguinte: Satanás, ele sabe que se você cair, a culpa não vai ser integralmente dele. Porque imagina você numa festa, né? Onde nessa festa tem um buffet, né? Eu gosto muito de ir à festa, tem lá alguns... Eu gosto muito de salgadinhos, todo mundo gosta. Mas vamos imaginar que você gosta, não sei quem gosta aí de risoles de camarão. Você gosta? Todo mundo gosta. Mas vamos dizer que você goste muito, mas seja alérgico a camarão. Aí chega o garçom com a melhor das intenções, chega para você e fala assim, deseja aí um risole de camarão? E você vai falar, não, obrigado, não posso e tal, isso aqui, tá, aí passou. 5 minutos depois vem o mesmo garçom, sabendo que você não queria ou não podia, oferece de novo. Você quer o risole de camarão? Não, meu irmão, não quero não posso, sou alérgico e tal. Aí depois volta o mesmo garçom e fica insistentemente perguntando para você, mas você sabe que você gosta. E tem uma hora que você gera no teu coração, na tua mente assim, poxa, acho que uma vezinha assim, não vai passar mal, não, ninguém tá vendo e tal. Aí você vai e come, né? Fecha a tua glote, você já começa a embolar e tudo mais, aí depois sabe o que você faz? Vai à justiça e processa o buffet. É cabível a sua causa?
Foi o garçom que colocou goela abaixo aquele salgado na tua vida? Não. Você que pegou. O papel do garçom foi só te oferecer. Essa é a ideia de Satanás. Então ele vem com a bandeja, ele vem tentando. Tem uma hora que Jesus passa 40 dias, 40 noites no deserto, se consagrando. Foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Aí vai dizer que no final dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E quando ele teve fome, Satanás se apresenta. Transforma essas pedras em pães, poxa. Você vê que é no momento da possível fraqueza que o negócio vem. Entendeu? Então tem coisas que você vai ter que fugir, resistir, combater, dependendo da situação. Amém? Naquilo que é para que você combata, o Senhor te capacita para isso. Não é com as suas próprias forças, o Senhor te capacita. Amém? Aquilo que é para que você resista, a gente vai entender que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas só que antes de falar nesse versículo, a palavra vem dizendo assim: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ao mesmo tempo que você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo. Naquilo que Deus não te capacita, é para que você fuja. A grande verdade é essa. Amém? Então, cada um conhece o seu interior. Isso não é para gerar uma palavra de acusação a você. Pelo contrário. Porque pode ser que durante um pequeno período você até consiga achar que você tem força para estar naquele ambiente e... Eu sou testado todo dia, porque o meu trabalho é na praia. E esse final de semana, então, aquelas mulheres de biquíni, era uma falha que eu tinha. Sim. E eu oro muito, bicho, é complicado. Tem hora que eu meto o pé e falo, fica aí, eu vou embora, porque assim, não tem... Uma olhadinha, tu acaba fazendo assim, tu dá uma olhada, mas é coisa de Satanás, tu tem que fugir, ali é bravo. Eu sou tentado todo dia, é bebida, é aquele chopp, o amigo chega, pô, tu não vai tomar uma cervejinha comigo, eu vim de longe aqui no teu quiosque, não vai tomar uma cerveja comigo? Não vou, meu, parei de beber, não acredito, ninguém faz tanta força pra você tomar um Guaraná, né? Incrível não, isso, né? Mas pra tomar uma cerveja. Vim beber uma cerveja aqui, você não vai beber uma cerveja? Não vou, meu filho, pelo amor de Deus, não quero. Então eu sou tentado todo dia. É bravo. Todos nós. Todos entenderam que um dos compromissos como homem de Deus que nós temos é de fugir? Amém? Amém? Não é sinal de covardia, é de sobrevivência. Tá bom? Eu acho que a gente tem que... É melhor ser um covarde vivo do que um corajoso do inferno. Tá bom? Eu entendo Fala na roda dos carnecedores. Exatamente. Eu entendo que nós precisamos mudar um pouco, sei lá, acho que a nossa forma de pensar em relação. Ele falou uma coisa ali interessante, ele está falando de eu não posso beber, né? Eu não posso beber. Não posso, não quero. Eu tenho que entender isso, que eu não quero, né? Porque senão, quer dizer, se eu não posso, mas eu quero, né? Aí é complicado, então. Eu não posso. É isso que eu tô falando, porque a gente fica preso a isso aí. Aí quando eu falo, não, eu não posso, é como se, bom, o meu pastor não deixa eu beber. Entendeu? A igreja não deixa eu beber, a religião não deixa eu beber, não. Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu não quero. Mas todo mundo precisa aprender a lidar com isso. Eu parei de beber porque eu entrei para a igreja. Eu parei de beber porque eu não quero mais beber, mas assim, eu não... Porque aquele cara que fala, eu vou tomar uma e eu vou parar, é não, o que ele está tentando dizer é o seguinte: vai acontecer um tempo na sua vida que não vai rolar o eu não posso. Simplesmente isso não fará mais parte não entrará mais. A impressão é que nós vamos ter, que nós temos, é que como se algumas coisas nunca fizeram parte da nossa vida. Mas eu já não sinto essa você não entende. O processo... No início eu não encararia, pastor, juro por senhor. No início, meus amigos do futebol, eu ia beber. Mas hoje o que ele está falando é justamente do processo passar que mais é poder para não querer. A forma de colocar. A impressão é que nunca fez parte da tua vida. Te incomoda. Que vai te incomodar. Acabou, cara. Mas incomoda. Engraçado é que Deus é tão maravilhoso. Vai incomodar, tu vai falar, não, tu vai te incomodar, tu não vai usar. A todo vai beber. O livre-arbítrio tá ali. Você não bebe porque você
não quer mais, mas tá ali. Como é que diz? Deus tem solução. Nem tudo Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tô brigando ainda. Eu posso, mas tem isso, uma eu falei no caso questão da bebida, eu posso. Mas eu não quero. É diferente, eu posso beber. Né? Se eu for olhar para dentro da Bíblia, eu posso. Agora, só que a Bíblia. Aí eu vou pegar e falar, não, mas eu não quero. Porque eu não sei de onde eu vim e tal. Então, questão mudou. É questão de concepção. De, opa, muda a concepção do que você está. Me deixa mais livre, me deixa sem culpa. Né? Isso vai me deixar sem culpa. Gente, pegaram aí primeiro compromisso como homem de Deus, pelo incrível que pareça, porque como homens, sem contar a questão de ser de Deus, como homens nós somos doutrinados desde pequeno a não fugir de nada, né? Pai, chega em casa, mãe, fulano quis me bater na rua. Chega uns ainda que volta lá. Vai tomar uma coça, vai tomar uma coça, vai virar homem. Vai lá, vai fugir de... Vou te bater. E se apanhar dele, e se chegar aqui chorando, ainda vai apanhar de novo. Nós somos doutrinados assim, né? É a cultura masculina, vamos dizer assim. Bem, sendo bem breve, mas não sendo negligente, o segundo compromisso é seguir, né? Seguir a gente vai no óbvio, a palavra, o próprio Senhor vai dizer aquele que quer vir após mim, ou seja, aquele que quer vir depois de mim é aquele que quer me seguir. Aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer realmente seguir ao Senhor, primeiro, renuncia-se a algumas coisas, né? O próprio fugir, vamos entender, que é sim renunciar de algumas vontades. Se você foge, é porque naturalmente você, nem que seja 1%, você queria. Eu não fujo daquilo que eu não quero. Vamos entender nesse contexto? Então... É o famoso ditado, quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam, exatamente. Gostei, eu não fujo daquilo que eu não quero. É isso aí. Aquele que quer vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Então, o segundo compromisso é seguir. Para que venhamos a seguir, ele fala, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Bem, eu poderia falar da justiça, a piedade, poderia falar da fé, poderia falar do amor, todos eles são importantes, da mansidão também, mas eu quero falar de uma coisa que de repente passaria despercebida aqui, que é a constância, meu irmão. A constância é uma vida estável. E a gente vê homens, né, que oscilam muito. Né? Eu sei que nós passamos por momentos de altos e baixos na nossa vida pessoal, mas a gente ainda percebe que as circunstâncias da vida fazem aquela pessoa oscilar demais, mas é uma oscilação que é dia de maré alta e dia de maré muito baixa. Nós vimos aí nesse fim de semana, né, essa tragédia aí dos furacões atingindo o Caribe e a costa dos Estados Unidos, né? E na América Central, nas Bahamas, teve uma praia que secou praticamente. O furacão passou e levou a água toda. Dia de maré alta, no outro dia não tem água nenhuma. Pessoas que chegam bem num culto, vamos dizer, domingo à noite, você vê aquela pessoa saindo, vamos usar essa palavra, possuindo aquela palavra, pegou para ela, falou, vou aplicar, quero viver, quero que isso aconteça na minha vida. Segunda-feira, né, a gente começa a ser provado, né, nessa palavra que a gente recebe. Aí chega no culto de terça-feira, aquela pessoa está aos frangalhos, totalmente destruída, mas olha, num prazo muito curto você vê aquela pessoa subindo, descendo. Acontece sim, eu vou repetir, altos e baixos da nossa vida, mas você vai aprender com a palavra a ter uma vida, não, vou repetir, né, desculpe ser repetitivo nisso, não é um triunfalismo, não quero que você e eu sejamos ciborgues, né, sem sentimentos, não é isso, mas
ao longo do tempo a palavra nos ensina a ter uma vida além das circunstâncias. Por quê? Para que a gente não oscile. Porque um dia vai estar tudo bem, no outro dia vai estar tudo mal. Eu estava pregando ontem lá na igreja e eu tenho falado muito sobre a síndrome do testemunho. O que é a síndrome do testemunho? Tem pessoas que vêm às nossas igrejas, não sei, aqui pastor, tem oportunidade às vezes para dar testemunho, ou as pessoas, às vezes, né? Lá na igreja também, às vezes, a pessoa pede para dar um testemunho. Tem pessoas que dão testemunho e somem, meu irmão. Meu irmão, aí eu chamo isso de, não sei se outra pessoa já chamava assim, é a síndrome do testemunho. A pessoa, no momento do auge dela, é o momento que a vida dela é arruinada. No momento que ela está passando por aquela fase, meu Deus, agora a chave virou e o negócio vai começar a fluir, é nesse momento que ela larga tudo e esquece de tudo, chuta o balde. Então a gente percebe que, olha, umas coisas nós vamos ter que fugir, mas outras coisas nós vamos ter que seguir. E ele fala, ó, segue, melhor dizendo, a constância. A gente tem que lutar para que a gente não oscile, meu irmão. E olha, eu não sei até que ponto as circunstâncias têm mexido com a tua vida, com o teu ministério, com a tua vida espiritual. Tem vezes que você chega, tem pessoas que são assim, eu não falo como um pré-julgamento, talvez nós sejamos assim também, lutamos para que não sejamos, mas nós percebemos das pessoas isso. Você chega no domingo, a pessoa está com um sorriso, no dia seguinte ela está triste, no outro dia ela está bem, no outro dia está mal, bem, parece um eletrocardiograma a vida dela, fica, não se define. Então, isso nós vamos chamar, olha só, isso nós vamos chamar daquilo que a palavra diz lá em Apocalipse, sobre aqueles homens e mulheres que eram mornos. O que é um morno? O morno é aquele que já foi muito quente e passou por um processo de esfriamento. Então, o morno não é aquele que é frio e passa a ser mais frio. O morno é aquele que é muito quente e passa por um processo de esfriamento. Mas quando ele está esfriando muito, ele esquenta de novo e depois esfria de novo. E ele fica aquela temperatura ambiente, aquela coisa que, sabe, meio insossa. E por isso a palavra vai dizer que o morno, a tendência é o Senhor vomitar. Não sei se você já teve a oportunidade num dia de calor você beber água morna. Chega em certas ocasiões até dar ânsia de vômito. Então nós temos que romper essa barreira, seguir além das circunstâncias. Quando a palavra diz que nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus, isso é real, querido. É a gente abraçar a nossa vida com Deus de uma forma que a gente não venha permitir que as circunstâncias da vida nos impeçam de seguir. Então, aquele que quer vir após mim, diz o Senhor Jesus, primeiro, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade de parar, negue a sua vontade de se entristecer, tome a tua cruz. O que é a tua cruz? Cruz é sinal de compromisso. Pegue a tua responsabilidade como homem e siga-me. Então, para umas coisas você vai ter que fugir. Nós vamos ter que fugir. Para outras coisas nós vamos ter que seguir. Terceira coisa, terceiro compromisso, nós já até abordamos um pouquinho, mas vamos lá, é combater, né? Vamos lá, combater o bom combate. Né, já entendemos, e essa talvez seja a palavra que a gente vai passar mais rapidinho. Combater. Existem duas posições num combate. Duas formas de você, dois posicionamentos que você pode adotar num combate. Você pode combater, lutar, ou você pode, quando você não consegue lutar mais, você pode se render. Não é assim? A gente vai lembrar dos desenhos animados, né? Pernalonga, pica-pau, tal. Tem aqui. Um pegava uma espingarda pertinho do outro, atirando, aí no meio da fumaça subia uma bandeirinha branca, né? Assim. É assim que acontece. Então, num combate, ou você luta, num combate, né? Ou você luta ou você se rende.
Não tem como adotar os dois posicionamentos ao mesmo tempo. Então, quando a palavra vai dizer para você combater, você vai ter que saber a quem você vai ter que lutar, ou contra quem você luta e a quem você vai ter que se render. É a palavra que diz: sujeitai-vos, olha, sujeitai-vos a Deus. Se sujeitar significa se render, se humilhar, não é assim? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você percebeu, quando a gente falou do fugir, e a gente percebe o seguinte, que o diabo só se afasta quando nós adotamos a posição de rendição correta. Quando você se sujeita a um, você resiste ao outro, combate contra o outro. Se você, olha só, se você se rende a Satanás, você resiste à vontade de Deus na tua vida. Se você se humilha diante da mão potente de Deus, você resiste ao diabo. Então, quando você resiste a um, você combate o outro. Você se opõe contra o outro. Quando você se sujeita, você fala para Deus: Senhor, eu me rendo. A palavra diz que Ele exalta o humilde. Ele exalta aquele que se sujeita. Ele exalta aquele que se humilha. Mas Ele resiste ao soberbo. Então, olha que coisa interessante. Você quer combater da forma certa? Eu vou me render, ou eu vou me sujeitar, ou eu vou resistir? Se você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo. Se você se sujeita ao diabo, você resiste a Deus. 3 palavras nós falamos: fugir, seguir e combater. Se dentro desse combater existe o resistir ou o sujeitar. Isso aí depois a gente pode ver a referência certinho. Mas eu acho que o aprofundamento dessa noite é essa última palavra aqui, gente. Guardar. Vamos repetir essa palavra? Guardar. Vamos em Gênesis, capítulo 2, lá no versículo 15. Existe uma palavra de ordem para nós. Gênesis, capítulo 2, no versículo 15. Quando você abre aí, se você anotou as 4 palavras, os 4 compromissos, né, de um homem, de Deus, fugir, vamos lá, fugir, seguir, combater e guardar. Mais uma vez, fugir, seguir, combater e guardar. Amém? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, Tudo que você observar Deus falando com o homem no princípio, olha só, o próprio termo que eu usei já vai nos ajudar. Tudo que foi liberada como palavra no princípio são princípios. Vou repetir. Tudo que Deus liberou na vida do homem no princípio são princípios. São princípios significa que são palavras que a ideia é que isso fosse passado como legado ou herança de geração para geração. Então tudo que Deus usou para o homem no princípio são princípios. Que princípios são esses? Observe o seguinte, vai dizer a palavra: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, não é isso? E o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar significa tratar.
Cultivar significa investir. Cultivar significa trabalhar em prol daquilo. E guardar é a quarta palavra de ordem para nós, que é o nosso quarto compromisso como homem de Deus. Bem, vamos pensar no seguinte. Nesse momento, Deus pega o homem e coloca no meio do jardim. Mas colocou o homem no meio do jardim, de um jardim que não existia ainda a mulher. Depois, viu o Senhor que o homem estava só. E não era bom que o homem estivesse só. Procurou no meio do jardim alguém que fosse uma companheira idônea. E não foi achado. Então, o próprio Deus faz o Senhor adormecer de uma das costelas de Adão. Uma das costelas é retirada. O Senhor tampa aquele espaço com carne. E dessa costela Deus faz, fabrica, confecciona a mulher, para que fosse chamada varoa, pois ela seria chamada assim porque o homem chamaria, porque é osso, melhor dizendo, osso dos meus ossos. O que eu entendo aqui? Tudo que o Senhor liberou para o homem no princípio são princípios. Então significa que Adão começaria uma palavra de ordem de Deus que todos nós deveríamos um dia segui-la. Seguir o quê? Cultivar e guardar. Cultivar significa investir. Você tem que investir, você tem que trabalhar, você tem que focar em tudo que o Senhor colocou no seu jardim, querido. Você entendeu o que foi falado para você? Cada um de nós temos o nosso jardim. Nós sabemos que jardim é tudo que o Senhor estabeleceu como plano para a nossa vida. Você crê que Deus tem planos na tua vida? Propósitos. Os teus propósitos estão no meio desse jardim. Dentro desse propósito tem teu ministério, tem sua família, seus filhos, a tua vida espiritual, tudo isso está no meio do teu jardim. E a palavra diz que você tem que cultivar. Como é que é cultivar? Você tem que investir em tudo aquilo que está no meio do jardim. Às vezes nós investimos demais no nosso ministério pessoal. Como pastor, às vezes a gente não vigiar, meu irmão, a gente começa a achar que a gente é meio absoluto. E a gente esquece. A gente não vigiar, a gente esquece que tem filho, tem família, tem esposa. E a nossa vida não é só ministério, mas o ministério é uma peça importante e primordial para que Deus opere os propósitos e princípios dele na sua vida. Então, aquilo que está no meio do jardim, você tem que cultivar, você entendeu? Pegou isso aí? Você tem que investir. Você tem investido na tua família? Será que vamos dizer, para que não pareça que eu estou só... Será que eu tenho investido na minha família? Investir não é só com dinheiro, não. Embora com dinheiro você possa fazer muita coisa. Mas nós podemos investir com tempo, podemos investir com forças e podemos investir com dinheiro. Às vezes a gente gasta uma vez... quem é flamenguista aí? É pouco, né? Tem pouca maioria. Não é maioria. Não, hoje não é maioria. Graças a Deus. Só exagerou. Meu irmão, eu vi um negócio. Fiquei feliz de saber que o povo Levanta a mão, presbítero. Quase toda a igreja. Vai ser flamenguista na marra. Quase toda a igreja. Presbítero, levanta a mão. Eu vi um negócio na televisão, não sei se eu cheguei a comentar aqui. Olha o que o camarada... Se eu comentei aqui, me perdoe, mas eu tenho que falar isso. Teve um jogo do Flamengo e São Paulo, na arena do Urubu, lá, aquele estádio feio pra chular. É, a partir de 150. Aí a torcida fazendo protesto, né? Que ia baixasse o preço do ingresso e tudo mais. Aí a repórter chegou para um dos torcedores e falou assim, e aí, tá difícil comprar o ingresso? Aí, olha que o camarada teve a capacidade de dizer, não, tá muito difícil, poxa, torcer pro nosso time do coração, poxa, eu tive que deixei de pagar a pensão alimentícia para poder comprar. Esse
Esse é dos meus. É bem coisa de flamenguista. Coisa de flamenguista, né, meu irmão? Esse é dos nossos. Isso aí. Vai preso dizendo, isso aqui é Flamengo, meu irmão. Ih, acabou a luz. Vamos dar fala de outro mundo aí, que esse aí tá Falar em Flamengo, o negócio fica meio pesado, estranho. rapaz. Meu irmão, Vai ser pesado demais. olha só, às vezes investimos 150, 200 reais no nosso... A nossa... Vira quase uma entidade. Ele leva a mulher pra jantar fora. Não, falta as coisas em casa, a maioria é assim. Não tem nada pra chegar em casa. Tá entendendo? Meu irmão, que realmente está no meio do teu jardim que você tem que cuidar. Vai estar no teu jardim aquilo que é importante na tua vida. Gosto de futebol, não recrimino, pelo contrário, gosto. Toda quarta-feira chego da igreja, vejo o futebol, pode estar sendo... Se for jogo do Flamengo, eu assisto com vontade. Com vontade. Gosto, mas acabou o jogo, acaba meia-noite, desligou, a gente ri, comemora, acabou. Mas às vezes a gente percebe que coisas supérfluas têm tomado o nosso tempo, o nosso vigor, o nosso dinheiro, né? O dinheiro que o Senhor nos abençoa, e às vezes nós somos incapazes de investir naquilo que está no meio do nosso jardim. Então, o Senhor dá uma palavra de ordem para nós, ó, cultiva aquilo que está no seu jardim, amém? Só que uma das formas de você cultivar, e ele fala, são duas palavras, ele fala cultive e guarde, amém? Vamos parar para pensar o seguinte, Jardim do Éden era um lugar criado por Deus, sim ou não? Sim. Se criado por Deus, era um lugar perfeito, amém? Sim ou não? Sim. Se era um lugar criado por Deus, um lugar perfeito, ele tinha que guardar do quê? Meu irmão, sabe quando é que as coisas arruinam com a nossa vida ou com a nossa família? Quando nós achamos o ambiente perfeito. Lembra que eu acabei de falar sobre a síndrome do testemunho? Quando o negócio está no auge. Você percebe o seguinte, que mesmo dentro de um lugar perfeito, existem ali as ameaças. Naquele contexto do jardim, a serpente já estava lá, querido. No meio dos nossos jardins, existem serpentes, ameaças. A gente sabe aquilo que nos ameaça. A gente sabe que, poxa, às vezes são coisas sutis. Não vou especular, não quero falar coisas que a Bíblia não nos traz, embora a gente possa imaginar dessa forma. Meu irmão, quando é que a coisa desgringolou na vida de Adão e Eva? Quando a serpente chega em cima de Eva. Deus coloca a mulher como adjuntora, amém? Adjuntora. Sabe o que significa adjunto? Se quiser escrever isso é legal. Sabe o que significa adjunto? Adjunto é ad, mudo, né? Junto, adjunto. Ad significa junto. E junto significa junto. Adjunto significa junto. Se a serpente, Deus ensina para o homem, tem coisas que Deus não vai falar com a tua esposa, não é porque ela não é mulher de Deus, não é porque ela não ora, mas existem palavras que são liberadas na vida do sacerdote. Nós somos os sacerdotes. Não significa, vou repetir, que as nossas esposas não sejam mulheres de Deus. Mas existem palavras específicas para nós, como homens, como sacerdotes. Tem palavras que vão vir para você, para que você ensine. Tua esposa não vai aprender enquanto você não ensinar. Vou repetir, não é porque ela tem alguma debilidade intelectual, não! Nós somos os sacerdotes. Falei aqui numa outra oportunidade
que quem rege a vida espiritual de uma nação é o sacerdote. O ambiente de glória dentro da nossa casa, quem rege é o sacerdote. Minha esposa não ora. Quem rege o ambiente espiritual é o sacerdote. Então tem coisas que Deus não vai falar com a tua esposa, vai falar com você, para que você transmita. Então houve uma ruptura de comunicação, ou uma ruptura de acompanhamento, porque quando a serpente vem, ela vai em cima da mulher. Por mais que a mulher não tivesse sido ensinada onde estava Adão naquele momento, se a mulher era adjuntora, ela tinha que estar junta, ou melhor dizendo, junta. Então você vê que existia ali num lugar perfeito uma ameaça. Será que existem? E o tempo, né, que levou para o camarada, para ela, a serpente teve tempo. Aonde estava Adão? Aonde estava o sacerdote? Aonde estava... Porque às vezes a gente vê pessoas caindo, eu estou falando com a voz mais alta até para ficar audível aqui. Pessoas que caem, mas por deficiência, muitas das vezes, da outra parte. Sim. Não jogando culpa ou querendo... Mas existe um papel. Inocentar, mas existe um papel. Ou seja, a serpente teve tempo de dialogar onde estava Adão. Com certeza. Aonde estava o camarada. E mais, prova que não foi um diálogo de um dia só. Prova que foi uma conversa que foi ganhando. E ela é convencida daquilo. Então foram degraus que foram abismos que foram sendo gerados. Ó, por que você não pode comer daquela árvore? Ah, não, Deus falou que não pode. Mas será? Olha a dúvida. Será que não pode? A dúvida, será? É mesmo? Olha, Deus fala isso para você, ô Eva, porque Ele sabe que no dia que você comer dessa árvore aí do conhecimento do bem e do mal, você e seu marido serão iguais a Ele. Aí vai dizer que a mulher, tendo visto a árvore e viu que a árvore era boa para comer e boa para dar entendimento, ela come do fruto e dá para seu marido. É algo interessante isso aí, porque a gente consegue enxergar que a humanidade fala muito de Eva, né? Então, sim. O povo tenta crucificar Eva de todas as maneiras. Mas a negligência disso tudo foi de Adão. Aonde estava Adão que deixou a mulher dele sozinha? Sim. Porque nós precisamos entender que Adão era o sacerdote. Adão era a cobertura. Fora que a gente tenta imaginar o seguinte, aonde está... Olha a falta de diálogo que já existia entre eles. Porque a gente já observa que muitos lares são destruídos por falta de diálogo. E a gente observa aqui, porque possivelmente se ela já chega, me aconteceu algo hoje, serpente falar, que coisa estranha, né? Já mostra que muitos lares são destruídos pela falta de comunicação. Pela falta de comunicação, ou seja, a gente vai analisar vários erros aqui em Adão, né? E no homem que na viração caminhava com Deus. Exato. Que até então estava no auge. E preste atenção, vamos entender que já estamos terminando, né? Depois eu quero ir só lá no Salmo 127 para a gente ler. Vai perceber que quando o homem chama a Adão, aí começa aquele inquérito, né? Onde tu estavas, aquela coisa. Aí Deus começa a decretar as penitências. Vai falar da serpente, vai falar da mulher, mas lembra, o homem foi colocado num jardim. A palavra vai dizer que o homem não tinha trabalho para que aquilo fosse cultivado. Digo em termos de alimento. O homem não tinha que trabalhar igual um louco para que o fruto da alimentação dele fosse adquirido. Não tinha muito trabalho. Aquilo que era jardim, depois o Senhor começa a falar assim, meu irmão, você vai
penar para tirar o sustento. O sustento vai ser obtido através de esforço, o suor do teu rosto. Mas aí sabe o que Deus fala? Olha só. Maldita seja a terra por tua causa. Vou repetir. Maldita seja a terra. Aquilo que era jardim passou a ser terra. E olha, levamos por falta de vigilância uma maldição para dentro do nosso jardim. Agora ela vai produzir abrolhos. É pancada, meu irmão. É tudo por falta de vigilância. A negligência de um homem. Meu irmão, a gente está naquele momento com Deus, a gente passando por privação, por necessidade, e você, como homem de Deus, assume tua posição e fala assim: minha filha, vamos seguir, Deus é conosco e tal, e as coisas começam a ser operadas, Deus começa a mover, e quando Deus começa a mover, a gente começa a afrouxar, e quando a gente afrouxa, a gente deixa para trás os princípios, e quando deixamos para trás os princípios, deixamos de vigiar, guardar. Então, eu quero terminar falando sobre o guardar lá no Salmo 127. Deixa eu falar a respeito dessa situação, porque é algo muito interessante quando eu vejo falando a respeito. Adão, ele negligenciou ali, é algo muito interessante, como ele negligenciou com Eva. Né? Ele deixou de cuidar, faz parte do jardim dele. Sim. Né? Ele não investiu. Né? Então, quando vê que Eva caiu, né? Que ela deu ouvido à serpente, é porque, na verdade, Adão não fez o papel dele como homem. Sim, né? exato. De investir naquela mulher, de guardar aquela mulher, né? de preservar aquela mulher. Né? Então, ou seja, Eva ela estava num momento carente, sim, dependente. Então, se nossa mulher ela tiver bem nutrida, se nós nutrirmos bem a nossa mulher, porque ele pode chegar o cara melhor, que ele não vai ganhar no papo nunca, porque ela vai estar sempre bem nutrida. Como ela estava desnutrida, né? Porque estava faltando dele atenção, palavra. Não abre. Isso aí. Ele abriu essa margem. Ele abriu essa margem. Se nós nutrirmos bem, nós vamos observar que quanto mais o homem se sente o garanhão, o cara, maior são as suas debilidades que ele deixa. Sim. As suas talvez assistências. Seja uma forma dele se autoafirmar, uma coisa que ele sabe que ele não é, mas ele tenta se autoafirmar, né, de alguma forma. Nosso irmão Jean ia comentar, né? A questão que não existia homem, né? Para poder. Essa preocupação, será que é uma preocupação tanta dele Não, mas eu creio. Não sei. Não, mas esse é o ponto também. Mas esse é o ponto. O nosso irmão Arnaldo. Agora mostra também. Nutrição. Isso é muito legal, mas mostra também que quando Deus decide criar a mulher e dar ao homem, foi porque o Senhor percebeu que esse homem era incompleto. Sim. Era infeliz, era insatisfeito, ele tinha de tudo, mas lhe faltava algo. Não tinha nada. Você está entendendo? Então Deus viu, isso acontece muito com a gente, Deus viu que existia uma necessidade nesse homem, o conhecendo porque o criou, de o fazê-lo feliz, né? E o Senhor foi lá, deu de presente, porque a mulher foi dada de presente ao homem. Ela é diferente, a formação da mulher é diferente do homem, a criação dela é diferente do homem. Ela foi dada de presente ao homem e esse homem foi descuidando, como nós fazemos. Você compra um carro zero, você lava ele no primeiro dia, você lava no segundo, na segunda semana, depois você lava uma vez por semana, depois você lava uma vez ao mês, e se depois você não espera cair a chuva para lavar o carro. Lavar, sim ou não? É dessa forma que a gente faz.
Então, esse é a questão dele ali, não é que existia uma concorrência, é que ele tinha que cultivar e guardar aquilo que Deus havia dado. Isso aí, havia dado a ele. Está falando de uma nutrição emocional. Emocional, não é nem física. Não é nem física. Emocional mesmo. É alguém que... Pô, peraí, se eu não tenho você para conversar, eu vou conversar com a serpente. Correto? Não tem essa necessidade. Não. Vê bem, deixa eu conversar com a serpente, porque pelo menos ela me entende. Ela pelo menos quer bater papo comigo. Hoje Ela elas para pra me conversam na ouvir. internet, né? Ela para me ouvir. Não, e hoje piorou. Hoje Hoje assustadoramente a coisa piorou a 300 km por hora, né? Porque aí tem as redes sociais, tem uma série de coisas que vão possibilitar aí o declínio total, a falência total. As pessoas estão reunidas no mesmo local como aqui. Sim. Não se fala no Não, WhatsApp. Eu estou falando com o Thiago aqui no WhatsApp. E hoje estamos próximos, mas estamos distantes ao mesmo tempo. Às vezes nós somos capazes de fazer declarações de amor lindas na internet, mas somos incapazes de falar a mesma coisa pessoalmente. Entendeu? Não, isso quando nós fazemos. Ainda tem isso. Porque às vezes nem fazemos nem na internet. Vamos ser sinceros. Nem na internet. Isso não vai poder. Nem por mensagem, nem pessoalmente. Aí a serpente está aí. O pastor falou um negócio legal, sabe o que é? Que Deus criou a mulher porque viu que Adão era infeliz. E isso acontece na vida atual, porque assim, tu vê que às vezes tu tem mulheres maravilhosas e a gente deixa de ser feliz pelo nosso egoísmo. Assim, se ele era infeliz e Deus colocou Eva para ele, era para ele ser o quê? O homem mais feliz do mundo. No entanto, o que ele fez? Para o pastor finalizar, é como eu costumo fazer até alguns casamentos, né? Entrego lá 2 xícaras de chá. E aí conta a história de 2 senhores numa praça pública, tentando, sorrindo, batendo papo, um casal, né? De idosos numa praça pública, sorrindo, batendo papo, rindo, se divertindo. E aquilo começa a chamar a atenção das pessoas, primeiro por se tratar de idosos. O que eles estão tanto rindo? E aí as pessoas começam a parar ao redor deles e um tem coragem de perguntar: por que vocês estão rindo? Aí a esposa olha para o marido e diz: amor, conta para eles. Não, nós estamos rindo aqui porque nós estamos aqui lembrando das nossas conquistas no passado, quando nós nos conhecemos, quando nós nos casamos, o nosso primeiro carro, a nossa primeira casa, o nosso primeiro filho. E aí ele vai contando tudo. Nós estamos rindo porque hoje nós aprendemos a saborear, né, de estarmos um de frente para o outro tomando uma xícara de chá. Ou seja, tudo que nós construímos passou, ficou, está por aí, e hoje o mais importante é estarmos um de frente para o outro tomando. É ruim demais quando você percebe que alguns casamentos só vão entender isso no declínio final. Quando você percebe que algumas pessoas só vão... Pô, cara, porque a da rua não vai fazer isso. Normalmente elas só chegam produzidas, você não sabe nem como é que ela é quando acorda, porque você não encontra ela quando ela acorda, você só encontra ela produzida, né? Sim ou não? No mundo é assim. E a de casa não, a de casa é aquela que se você adoecer vai cuidar de você, vai estar contigo, é aquela que se preocupa com você. Estou fazendo aqui uma apologia ao perfeccionismo, não, eu estou dizendo que houve um tempo em que Deus me permitiu acordar. Então, e que possamos viver esse tempo de acordar, de entender o que vale a pena ser valorizado. E o que vale a pena ser valorizado está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Né? Eu continuo muito dedicado à obra de Deus, mas, cara, aprendi a curtir algumas coisas básicas, simples. Às vezes, discipular de mulher termina aqui. Quando termina já é tarde, 11 e pouco, 10 e pouca, né? A gente estica um pouquinho, é o que? Hoje não dá para jantar, dá para comer um cachorro quente, dá para você ir na esquina, dá para você, né? E não necessariamente é uma ida de você precisar ir, que nós vamos namorar, não, vamos andar de mão dada, porque a gente aprende a valorizar as pequenas coisas que passam, a idade passa, a nossa jovialidade vai embora,
E se a gente guardar, nutrir, é o que o pastor falou, pregou aí. Cultivar e guardar, a gente... Eu quero dizer que não há perfeição não, tá, gente? Mas há alguém que aprendeu exatamente isso aí. É o que? É o mergulho no Jordão. Mas tem Abana e Farfar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel. Tem mulheres muito melhores que a minha, muito melhores que a sua, muito melhores que as nossas. Mas o milagre só acontece se o meu mergulho, se o teu mergulho for no Jordão. Salmo 127 vai dizer, um texto conhecido, se o Senhor não... Vamos lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam o sentinela. Bem, no versículo 2 vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, comer o pão que penosamente granjeastes, ponto e vírgula, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Bem, eu quero terminar com esses 2 versículos aqui, na verdade, só em cima do primeiro versículo. São 2 verdades que estão implícitas nesse texto para quem guarda, para quem tem esse compromisso como homem de Deus para guardar. Primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos prestar atenção aqui. O Senhor fala de pessoas que edificam e pessoas que guardam. De quem é o papel de guardar? Quem é o guarda do jardim? Eu e você. Cada um guarde o seu jardim. Mas ele fala daquele que edifica. A palavra vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar, e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então você vai ver assim, a pessoa que edifica, a mulher que edifica com as suas mãos, você vai ver que para destruir ela não cai, a casa não vai ruir de uma hora para outra. Vai dizer que com as próprias mãos, ou seja, da mesma forma que existem ações para edificar, existem ações para que isso seja destruído. Então ele vai falar que uns vão guardar e outros vão edificar. Esse é o papel do homem e da mulher. O homem guarda e a mulher edifica. Se você guardar e a mulher edificar, o Senhor abençoa esse trabalho. A primeira coisa que a gente entende, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor edifica, amém? Ele está falando, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se quiser, não vai fazer o que ele faz. Guardar. O Senhor edifica. Que Deus não vai fazer a parte que busca. Ele não vai falar assim para quem fica, não, vai deixar aí que eu faço no teu lugar. Não. Ele vai falar assim, se o Senhor não ficar em volta, não, aí justifica. Se o Senhor não ficar em volta, ele não fala assim, olha, você vai embora. Deus então, que Deus não vai fazer a nossa parte. Existe uma parcela na vida e na vida do homem que só cabe a nós. Tem coisas que vai ser ou vão ser vocês, nós, como homens, que vamos ter que nos funcionar. Amém? Segunda coisa inútil que nós